2021. Estamos com o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Dr. Fábio Baccheretti, que vai detalhar a situação da pandemia da Covid-19 em Minas Gerais. Passamos a palavra ao secretário, Dr. Fábio Baccheretti. Bom dia a todos. Então, vamos iniciar a apresentação. Bom, o boletim epidemiológico de hoje mostra, então, 1.694.681 casos confirmados no estado, 43.206 óbitos confirmados, e no de cima aí a gente vê da semana anterior. Nas últimas 24 horas foram 9.719 casos confirmados e 52 óbitos. Essas duas curvas, mais uma vez, a gente traz em laranja, mostramos a incidência, mostrando que o pico de março e abril houve uma queda posterior, depois um platô com viés de alta. Então estamos vivenciando aí esse momento de aumento de casos, no entanto os óbitos continuam caindo na nossa média móvel. A expectativa é que esses óbitos agora parem de cair e permaneçam nesse nível em platô com uma queda um pouco menor, uma vez que a taxa de ocupação hospitalar houve também uma estabilizada no estado como um todo. Mas nos preocupa então esse aumento de incidência. Em relação à UTI, houve uma queda da ocupação geral de UTI, hoje da UTI Covid 78,9%, e enfermaria 75,7%. Lembrando que o estado continua num momento heterogêneo, algumas regiões sofrendo mais ocupação, como a região sul de Minas, oeste de Minas e Triângulo, e as outras, e Centro-Sul também, e as outras regiões do leste e norte, vivenciando um momento de maior tranquilidade em relação à ocupação de leitos. A nossa central de regulação, então o SUSFácil, hoje, às 7h30 da manhã, havia 169 pacientes aguardando o leito de terapia intensiva, sendo que uma semana atrás eram 240 pacientes. Isso demonstra uma queda de uma semana para outra, mas proporcionalmente a região sul aí ainda nos preocupa pelo tamanho da região e o número de pacientes, mas mostra que a pressão por pacientes, que é realmente o que nos preocupa, ele não está aumentando. Lembrando que lá em março, na instituição da Onda Roxa, eram mais de 800 pacientes aguardando leito de terapia intensiva. Então, apesar que a incidência vem aumentando, o número de casos aguardando leito não vem subindo proporcionalmente. Esse, mais uma vez, a nossa imagem de esperança, que mostra a relação do grupo vacinado, que são os mais idosos, com a proporção dos óbitos por semana epidemiológica. Então, de baixo para cima, nós evidenciamos aí por idade, acima de 90 anos em azul claro, acima de 80 anos em laranja, acima de 70 em cinza e acima de 60 em amarelo. Então, percebemos que há uma redução proporcional dos óbitos nas idades já vacinadas, especialmente com 2 doses. Então, mostrando aí então, que a vacina é eficaz, todas as vacinas são eficazes. Lembrando que as vacinas utilizadas nesses grupos aí foram praticamente Coronavac, na maior parte das vezes, e AstraZeneca, tirando qualquer dúvida sobre a eficácia de vacina. Um quadro que demonstra a situação em janeiro até hoje, a queda por idade acima de 90 anos de 8,7 para 2,3, de 80 a 89 anos de 21,9 para 8,9, 70 a 79 anos de 28,7 para 10,4 e 60 a 69 anos de 22,5 a 24,4. Quando a gente compara com nessa semana epidemiológica 18, a gente vê de 31,3 para 24,4. Como é proporcional, nós estamos vendo aí a relação, quando você diminui acima de 90, acima de 80, acima de 60, aumenta um pouco o que aconteceu na semana epidemiológica 18.
mas a gente já vê comparado com essa semana, com a 18, onde tem a vacinação com 2 doses sendo efetivada, já uma queda nesse grupo também, que é um grupo mais tardio da vacinação. Então, por isso, a idade média dos óbitos no CTI já vem caindo abaixo de 60 anos, significando que os jovens ocupam mais os leitos de terapia intensiva, uma vez que os idosos estão ganhando a sua imunidade. O nosso vacinômetro, então, são 10.700 doses recebidas, praticamente todas as doses distribuídas às regionais de saúde, e ainda restam 500.000 doses com o Estado, mais ou menos, para distribuir para os municípios. Essas doses são doses de segunda dose de D2, que alguns municípios não têm capacidade de armazenamento de todas as doses, portanto, nós guardamos algumas doses de segunda dose para distribuição no momento oportuno. Então já foram 8.079.218 doses aplicadas no estado entre D1 e D2, 25,87% da população já tomou a primeira dose, 12,07% a segunda dose. Dos grupos prioritários, 74%, ou seja, 3/4 de todo o grupo prioritário já tomou a sua primeira dose, 34,53% a segunda dose. Algumas deliberações importantes que mudam um pouquinho a velocidade de vacinação do Estado. Como já foi dito na última semana, saiu a deliberação dia 11 de junho, que permite que o município utilize 70% das suas doses para vacinar por faixa etária de forma descendente. 59 anos, 58, 57 e assim por diante. Em paralelo, até 30% para terminar os demais grupos prioritários. Destacamos aí a finalização de forças de segurança e salvamento, trabalhadores de transporte, trabalhadores industriais e de limpeza urbana. A ideia dessa deliberação é que, diferente do que aconteceu com o grupo de comorbidades, que exige-se relatórios médicos, comprovação que houve uma certa desaceleração no processo de vacinação, a idade, por ser prático, que se deve mostrar apenas um comprovante de endereço e uma identidade, é mais rápido, não precisa de pré-cadastramento, é muito mais rápido e fácil a vacinação. A nossa ideia é que não deixemos nenhuma vacina estocada. Essa outra deliberação muito importante, foi publicada a deliberação que as gestantes e puérperas sem comorbidades também são grupo prioritário. Então serão vacinadas, já pode ser vacinados gestantes e puérperas sem comorbidades. É importante esse destaque. Essa deliberação veio porque o entendimento inicial, no início da pandemia, no início do processo de vacinação, é que as gestantes não eram um grupo de risco para a doença. Isso mudou. Hoje há um entendimento, sim, que a gestante é um grupo de risco. Tem maior letalidade do que um grupo normal, do que uma mulher que não é gestante. Diante disso, foi incluído. Vale um destaque que houve um questionamento que as lactantes, que é um outro grupo que geralmente acompanha gestantes e puérperas, não saiu nessa deliberação ainda, porque é necessário a nota técnica dentro da CIB. Isso deve ocorrer essa semana, para que as lactentes, então, seja também deliberado como um grupo prioritário. Então, nessa deliberação ainda faltava a nota técnica da equipe técnica da Secretaria para corroborar, então, essa discussão, e foi deixado para essa semana essa discussão, que tudo indica também que será deliberado que lactente também é um grupo prioritário. Então, essa semana deve terminar essa discussão dentro da CIB e ser deliberada. Importante também sobre a vacinação da Janssen, outra deliberação, antes mesmo do aumento da ampliação da validade mais 45 dias, o Estado de Minas Gerais tinha decidido distribuir a vacina para os 853 municípios. Com essa ampliação
dá validade por mais 45 dias, isso fica ainda mais seguro, ou seja, todo município do estado receberá a vacina da Janssen em dose única, que deve chegar aí nos próximos dias ao estado. Essa outra deliberação é criando um grupo de avaliação do processo de vacinação em cada uma das regionais. Isso traz para a gente o impacto da vacinação, os gargalos, para que a gente ajude aos municípios em qualquer tipo de dificuldade de vacinação. Bom, aí é o que todos estamos esperando para hoje, diante da expectativa do governo federal, que está aí na tela, que em junho serão para o país 38 milhões de doses. Lembrando que o estado de Minas recebe cerca de 10% das doses do país. Então, 38 milhões é a expectativa para junho, 35 milhões para julho, 68 milhões para agosto, 62,5 milhões para setembro e 65 milhões para outubro. É a expectativa de doses do Ministério da Saúde. Diante dessa expectativa e diante do histórico em que 10% das doses vem para Minas Gerais, porque a população de Minas equivale a cerca de 10% do governo do país, essa expectativa por faixa etária da vacinação com a primeira dose em todo o estado. Então, entre 55 e 59 anos no mês de junho, entre 50 a 54 anos no mês de julho, 35 a 49 anos no mês de agosto, que é o mês que receberemos bastante vacina na expectativa, 25 a 34 anos em setembro e 18 a 24 anos em outubro, todos recebendo a primeira dose. Obviamente, a velocidade da vacinação não é a mesma em cada município do estado, os grupos não têm o mesmo tamanho proporcional, então alguns municípios provavelmente começaram antes e outros depois. Há uma expectativa que em junho ainda algum município no estado consiga vacinar abaixo de 55 anos. Isso vai acontecer. Mas o que a gente apresenta aqui são as contas do número de vacinas a serem distribuídas com a proporção de habitantes por faixa etária. A expectativa então que isso aconteça dessa forma. Lembrando que estamos condicionados a distribuição da vacina conforme o calendário previsto pelo governo federal. Isso pode ser antecipado ou ser atrasado conforme então a distribuição das doses. Sobre rapidamente a situação, então hoje nós temos em onda amarela Triângulo Norte a Vale do Aço, o restante do estado em onda vermelha. Importante esse destaque que apesar da vacinação, dessa boa notícia da vacinação, nós temos que lembrar que o estado continua em alta incidência e a vacinação não impede a transmissão da doença por completo. Então, essa era a apresentação. Estou à disposição para perguntas. Agradecemos ao secretário pelo pronunciamento. Daremos início agora às perguntas dos jornalistas. Convidamos o jornalista Pedro Rocha, da Rede Minas. Secretário, muito bom dia. Com base nesse calendário apresentado, o senhor mesmo disse que há variação de acordo com os municípios, mas tem cidade, por exemplo, como foi o caso de Betim, que foi anunciado pelo prefeito ontem, que já disse que até vai vacinar adolescentes. Como é que o governo do estado vê isso e se vocês ainda pretendem tentar uma deliberação para aproximar mais das datas previstas? Muito obrigado. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Não está previsto no PNI vacinação de qualquer cidadão abaixo dos 18 anos, com a decisão unilateral do município de Betim. Então não podemos prever ainda a vacinação de adolescentes e crianças enquanto o Ministério da Saúde não prever isso dentro do calendário deles. Aí traremos sim para o nosso calendário, caso isso seja decidido a população de adolescentes e crianças, traremos aqui também a nossa previsão. Então a previsão é até adulto a partir de 18 anos, uma vez que não é previsto dentro do PNI ainda. Há essa variação, Pedro, porque temos vários motivos, especialmente o grupo de comorbidades. Ele é um grupo que foi superdimensionado em vários municípios em relação ao que realmente se tem, além de vários cidadãos que não procuraram a vacina.
Diante disso, sobra a vacina de um grupo que vai passando para o próximo grupo. Então, não dá para prever com exatidão, e tem algumas decisões que municípios tomam de vacinar grupos mais à frente do que outros. Isso dá essa forma heterogênea de vacinação. Mas o que a gente traz aqui é o dado diante do que é previsto e a população do Estado. Então, a expectativa do Estado é essa, mas certamente haverá variação conforme cada município. Pergunta do repórter Frederico Botel, da TV Globo. Está sob controle no Estado a disseminação de variantes mais infecciosas do coronavírus? Obrigado, Frederico, pela pergunta. Das variantes que nós temos conhecidas aqui no Estado, hoje a variante principal é a P1, a variante de Manaus. Ela é responsável por cerca de 70% no Estado dos novos casos. Em algumas regiões até mais de 70%, outras menos. A gente percebe que a região leste do estado ela não tem a predominância tão grande dessa variante, Jequitinhonha também não. Então ela já faz parte da infecção do estado. Então hoje se sabe que essa é a cepa infectante no estado. A outra cepa que nos preocupa, que é a indiana, não há nenhuma transmissão no estado dessa variante. O único paciente positivo já foi acompanhado, ele já não infecta mais e seus contatos todos foram reconhecidos e testados. Então não há nenhum conhecimento ainda da cepa indiana sendo transmitida dentro do estado de Minas. Mas sabemos que a P1 é mais infectante, por isso que março e abril tivemos essa onda muito intensa e agora também estamos vivendo aí esses altos e baixos dentro da infecção, porque essa cepa ela é mais infectante. Convidamos o jornalista Gabriel Rodrigues, pela TV Record e pelo portal R7. Bom dia, tudo bom? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a da Janssen para a gente, por favor. Obrigado, Gabriel. A vacina da Janssen, a expectativa são cerca de 300 mil doses para o estado, é dose única. Não sabemos ainda qual grupo que vai vir para a vacina. As vacinas vêm pelo governo federal carimbadas, é para tal grupo. Obviamente, se tal grupo já foi superado, ele pode ser utilizado para o próximo grupo. A expectativa que se tem do Ministério da Saúde é que venha para o grupo de comorbidades, como dose única. Mas sabemos que vários municípios já vacinaram esse grupo como um todo. Então será recebido, ela é uma vacinação que não precisa de temperaturas extremamente baixas, como a da Pfizer. Então, assim que recebermos, distribuiremos como de costume, em cerca de menos de 24 horas depois. Então, todos os 853 municípios receberão, então, dose da Janssen de forma proporcional, com a expectativa de 2 a 3 semanas. Depois da aplicação, a imunidade já estará adquirida, conforme os estudos. Pergunta do repórter Osaka Zacarias, do portal do Sistema Cancela de Comunicação. O Hospital São José, em Ituiutaba, é contrário à instalação de novas unidades de UTI para atender casos de Covid-19, pela falta de profissionais de saúde e de médicos. Qual o posicionamento da SES sobre isso? Bom dia, Osaka. Fiz uma reunião com os prefeitos, secretários municipais de saúde na sexta-feira passada e discutimos a situação de Ituiutaba. O prestador do Hospital São José, os prestadores lá da região, se mostraram favoráveis à tentativa de abrir novos leitos e nossa equipe, amanhã, Força Tarefa, estará em Ituiutaba na discussão junto aos municípios e aos hospitais na tentativa de abertura de novos leitos. Então amanhã a Força Tarefa do Governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, estará em Ituiutaba discutindo então a ampliação de leitos na região. Convidamos a jornalista Letícia Pontes, do jornal O Tempo. Bom dia, secretário. Primeiro, queria perguntar porque hoje à tarde o secretário de Saúde de Belo Horizonte anunciou uma coletiva e ele já informou previamente que o quantitativo de doses recebidas pelo município na última semana não é possível ampliar
o grupo prioritário, assim, se a CESA alterou a quantidade de doses recebidas pelo município, a média, por quê? E sobre a questão das grávidas e puérperas, na sexta o Estado tinha anunciado a questão das lactantes. Se voltou atrás, o que aconteceu? Letícia, obrigado. Da lactante, vou responder primeiro. Então, há uma necessidade de uma nota técnica ainda, foi realmente divulgada com lactante. Essa nota técnica é importante dentro da liberação da CIB, então a deliberação saiu apenas com puérperas e gestantes, mas a expectativa é que essa semana, com essa nota técnica, as lactantes também saiam como grupo prioritário. É uma questão técnica de deliberação, por isso houve uma retirada da informação, mas tudo indica que essa semana já se decide também a lactante, é uma questão técnica mesmo. Em relação à vacinação do município, do questionamento de Belo Horizonte, o que acontece? A base de distribuição de vacina que o Ministério da Saúde usa para comorbidade é a base da vacinação de influenza de 2017, 18 e 19. Por isso, houve uma grande diferença proporcional entre vários municípios. Como Belo Horizonte vacinou um percentual grande, teve um sucesso grande nessa vacinação, quando se traz a distribuição, se vê uma diferença enorme em número de população e vacinas a ser distribuídas. Então, além disso, Belo Horizonte recebeu as 2 primeiras remessas de Pfizer integralmente para esse grupo de comorbidade. Então, dentro do COIS e dentro da CIB, não é uma decisão do Estado, é uma decisão colegiada, que os conselhos secretários municipais de saúde participam, COSEMES, o Ministério Público participa, criou-se o entendimento que, ao invés de utilizar como base a vacinação de influenza, utilize sim uma proporção em relação aos habitantes, para que não haja essa diferença em relação à população. Então, foi dado que 14% da população de cada município é incidência de comorbidades. Então, cada município receberá. Diante disso, na semana passada, quando foi distribuir a remessa para comorbidades, vários municípios estavam com 7%, 8%, enquanto Belo Horizonte estava com 12%. Por isso, Belo Horizonte recebeu uma quantidade menor de vacinas. Foi para equilibrar conforme decisão da CIB, em que muda o critério de distribuição para comorbidades. Só uma última pergunta, porque na última semana vocês anunciaram a onda vermelha, do cenário desfavorável, se isso já surtiu algum efeito, qual é a situação do sul de Minas, se ainda é crítica e preocupante? A situação do sul de Minas ainda é crítica e preocupante, no entanto, o número de pacientes que aguardavam leitos de CTI eram cerca de 80 há 2 semanas e agora já é cerca de 45. Então a gente já tem um efeito muito importante tanto nas medidas do Estado quanto dos municípios, que também vem fazendo um processo de fiscalização importante. Pergunta da repórter Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência. A previsão de entrega de menos doses de vacina em junho, que é a expectativa inicial, e o atraso da chegada da Janssen podem impactar negativamente a vacinação por idade em Minas? Obrigado, Desirê, pela pergunta. Certamente o que mais impacta a vacinação hoje é a distribuição e atraso da vacina, pelo governo federal. Assim que a vacina chega em Minas, é distribuída quase imediatamente para as regionais e municípios que aplicam suas doses de forma rápida. Lembrando que o estado de Minas hoje figura entre o 4º estado que mais aplicou segunda dose proporcional no estado. E no país, olha que é um estado muito grande, com 853 municípios. A complexidade é enorme para conseguir esse sucesso. Então, o nosso problema não está nem na distribuição no estado e nem na aplicação da vacina. O problema está na falta da vacina. Então, qualquer atraso de distribuição pode impactar o nosso calendário. Convidamos o jornalista Matheus Muratori, do jornal Estado de Minas. Bom dia, secretário, tudo bem? Uma breve pergunta. Minas Gerais e todo o país também podem assistir um movimento, talvez, das pessoas imunizadas com a primeira dose não retornarem para a segunda. Quero ver do senhor como que Minas Gerais tem se preparado para isso. Há alguma campanha relacionada a isso, ainda mais com esse cronograma divulgado e expectativa de vacinação? Há algo já em planejamento a respeito disso? Obrigado.
Obrigado, Matheus, pela pergunta. Ótima pergunta para a gente ressaltar que a imunização, tirando da Janssen, né, que agora é uma novidade, a imunização é com 2 doses. Muito importante. Então, temos que enfatizar, o governo do estado vem fazendo campanhas para buscar a segunda dose, as nossas regionais vêm junto aos municípios tentando fazer essa divulgação ampla, né, em rádios locais, em mídias locais, porque vem acontecendo realmente, às vezes, 1/4 da população não buscou a imunização por segunda dose. Porque é muito diferente das vacinações comuns, né? A influenza, por exemplo, é dose única anual, mas é muito importante realmente esse reforço. E vale outro reforço, aproveitando a sua pergunta, nós temos várias experiências de vários países que imunizou mais de 60% da população com a primeira dose, ou até 50% com a segunda dose, e está no pior momento de infecção da doença. Então é importante ressaltar que a vacina diminui casos graves e internação. A gente vê isso, a gente vê que os óbitos vêm diminuindo mesmo com o aumento de casos. No entanto, a pessoa vacinada pode contrair doença, ela pode transmitir a doença e ela também pode evoluir a óbito. Então temos que continuar com todas as medidas, uso de máscara, distanciamento social, higienização das mãos, porque a vacinação só vai cumprir o seu papel para que a gente volte à normalidade quando a gente atingir o tal da imunidade rebanho. A gente fala em 70% com 2 doses. Estamos longe desse momento. Então aproveita a sua pergunta para ressaltar isso. Obrigado. 1/4 não voltou? Eu me perdi. Temos, por algumas idades, cerca de idosos, por exemplo, 1/4, em algumas regiões, 1/4 das pessoas ainda não foram tomar a segunda dose, já perderam o prazo e não foram tomar. Ou seja, há talvez um entendimento de certa parte da população que a primeira dose já seja o suficiente. Esse número representa o geral também, não? Isso varia por região, mas a gente passa esse dado depois para vocês. Pergunta do repórter Felipe Araújo, da TVI. Gostaria que comentasse sobre as mortes de pessoas que tomaram 2 doses da vacina. É um número preocupante? A eficácia dos imunizantes ainda é questionável? Obrigado, Felipe. Pergunta boa para a gente ressaltar de novo o que eu acabei de falar. A vacina, todas as vacinas, nós temos países como a Inglaterra, que está tendo um aumento de casos, que já vacinou boa parte da população. Recentemente, os Estados Unidos teve novos casos, o Chile vem vivenciando, e o Uruguai, um aumento importante de casos, ou seja, a vacina, ela é muito eficaz, ela diminui mortes, nós vemos nos gráficos, nas tabelas, diminui casos graves, a gente vê no tamanho do tanto de pacientes que aguardam leitos, mas os pacientes continuam podendo adoecer, transmitir e ficar grave e evoluir a óbito. Obviamente, ela é eficaz, reduz isso. A ideia da vacinação é que parte da população, a maior parte da população receba essa dose, esteja imunizada e o vírus não consiga circular, até chegar o momento que o vírus passa a não conseguir infectar tantas as pessoas e o sistema de saúde consegue atender casos aleatórios da vacinação. E como a gente evita casos graves, a gente consegue reduzir então os óbitos. Mas lembrando, gente, que mesmo com a vacinação da influenza, todo ano morre gente de gripe no país. Ou seja, a vacinação não impede 100% os óbitos, mas diminui muito esses casos. Então, além da vacinação nesse momento, os cuidados todos são necessários até que a gente consiga, então, atingir essa imunidade de rebanho. Convidamos o jornalista Clever Frade, da Rádio Itatiaia. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Ainda falando sobre a reclamação de Belo Horizonte que não recebeu o quantitativo de vacinas, agora nessas próximas remessas, Belo Horizonte receberá mais devido ao número maior de habitantes? Obrigado. Obrigado, Kleber. Belo Horizonte recebeu mais nas primeiras remessas da Pfizer e o que houve semana passada, então, foi uma compensação conforme o novo critério deliberado pela CIP. Então, Belo Horizonte conseguiu receber proporcionalmente próximo aos 14%, que foi definido agora, e outros municípios menos. Então, com esse equilíbrio, Belo Horizonte deve voltar a receber a quantidade habitual em relação aos seus habitantes. Geralmente, Belo Horizonte recebe 10% das doses que o Estado recebe, e isso deve acontecer a partir de agora, após essa compensação.
Convidamos o jornalista Marcelo Oliveira, da Rádio 98. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Sobre a vacinação com a AstraZeneca, há possibilidade de antecipar as datas para quem ainda vai receber a segunda dose, sendo que são 3 meses, para tentar antecipar ao máximo esse calendário? Marcelo, o Estado de Minas utiliza as notas técnicas do governo federal. Existem alguns estados que fizeram alguns movimentos, né, unilaterais, mas a discussão, a gente tem que garantir a eficácia. E a Anvisa e o Ministério da Saúde que mandam as doses para a gente carimbada dizendo essa dose é para a segunda dose em 3 a 4 meses. Existe um intervalo. Não há uma expectativa de mudança em relação a isso. Mas a AstraZeneca vale um destaque que já há estudos que mostram que com uma dose a eficácia já se estabelece acima de 60%, a imunidade se estabelece acima de 60%. Então é uma vacina que com mesmo uma dose a eficácia ela é parcialmente adquirida com um valor importante. Mas não há uma expectativa do governo federal, o Estado vem sempre seguindo as notas técnicas do governo federal. Eu quero só voltar na questão da vacinação de estudantes de Betim, que já foi citado aqui, porque no cronograma não foi apresentado nada específico para essa faixa etária, né, a partir de 12 anos. Queria saber se, mesmo não estando no cronograma, já há em mente alguma coisa para os estudantes ou para as pessoas nessa faixa etária, porque só temos uma vacina por enquanto habilitada para essa faixa etária. Então, como é que fica a situação dessas pessoas? Vocês vão priorizar primeiramente pelos mais velhos e depois os estudantes, ou há possibilidade de fazer como o município de Betim está fazendo? Marcelo, o cronograma que nós apresentamos aqui, ele então, segue o que é estabelecido pelo PNI e pelo PNO. Então, não consta ainda dentro do Ministério da Saúde a vacinação de abaixo de 18 anos. Então, no momento, igual gestante não tinha no começo, né? As gestantes não eram um grupo que, como não havia testes em gestantes, depois ela entrou dentro do PNI. Então, no momento que o governo federal, o Ministério da Saúde, decidir colocar adolescentes, crianças, e nós vamos pegar essa informação na ordem de prioridade, que a expectativa é que seja depois de 8 anos, porque sabemos que as crianças são as menos vulneráveis à doença, a letalidade em crianças é bem menor do que a do adulto, então não é um grupo de risco comparado com o adulto, e o mundo inteiro que vacinou criança e adolescente vacinou depois dos adultos, mas assim que vier isso dentro do PNI, a gente vai trazer para o nosso cronograma e apresentar. Não podemos colocar algo que ainda não está estabelecido dentro do PNI. Ok, obrigado. Agradecemos as perguntas dos jornalistas e ao secretário Fábio Baquerete pelo pronunciamento. Nosso obrigado especial a você, que nos acompanha pelas redes sociais da Saúde de Minas Gerais, por meio do Instagram e Facebook. A todos um excelente dia. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.